Como foi a construção do boxe, que do meu ponto de vista, até pouco, Não, é um clichê. até meia hora atrás. O meu também era. Não é diferente do clichê. Pensava que o boxe era só um esporte de contato, que seu início se deu assim também, né? Não. Mas não. Não, eu também me surpreendi. Tem um amigo meu chamado Felipe Avelar, eu falei com vocês ali antes de jogar lá e cair, que ele é historiador. E ele é faixa preta de 6 artes marciais. O maluco vive na luta e ele é historiador. E a tese dele de mestrado é sobre artes marciais. Então ele estuda muito sobre isso. E eu perguntei para ele, ele fez uma pesquisa falando sobre artes marciais, eu perguntei para ele de onde o boxe era oriundo, que parada é essa de lutar com os punhos, por que inventaram esse negócio, se é inglês, que a gente chama de boxe inglês, né? Assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver com isso. É porque, como ele foi difundido como um esporte desportivo, né? Ele foi transformado em esporte na Inglaterra, a gente acredita que o boxe seja inglês, não tem nada a ver. E tem registros da Mesopotâmia antiga de jarros, de pessoas praticando uma arte de punhos, com a mesma base do boxe original de hoje em dia. E no Egito Antigo tem papiros, os caras fazendo treino de boxe. Com a base mesmo. Tudo do boxe normal, tipo, o ângulo dos golpes, inclusive tem um maneiríssimo que ele mostrou, que é o cara dando um upper, sacou? Pô, mas certinho, a guarda aqui, ó. Fechadinho. Até o ombro, o cara faz assim com o ombro, cara. Pô, Fechadinho. Maneiríssimo. E isso é uma parada muito antiga. O boxe, ele é uma arte marcial. O início dele, o objetivo dele foi marcial. Depois tem registros dele em toda a parte ali da Oriente Médio, que antigamente era chamada Mesopotâmia Antiga, que é a parte onde pega Esparta, essa área onde tinha muitas guerras, né? Guerra do Peloponeso, aquela área ali. E os caras estudavam trocação e o grappling, que é o wrestling, né? Que também é oriundo da nossa geração, da guerra, para jogar cara com o chão para desarmar, e a trocação de soco, porque ela era eficiente por nocaute. Claro. Sacou? No meio do combate, os caras às vezes iam, isso era uma coisa muito interessante, a arma do bronze, né, o bronze aplicado, a arma nas guerras antigas. Por exemplo, todo mundo aí deve ter visto o filme, por exemplo, os Esparta, né, e Troia e N outros filmes históricos antigos. Nessa época, que é a época do bronze, que a gente chama na história, as armas não eram de aço, né? Elas eram de bronze. E o bronze era caríssimo. Sim. Então, para você ter um escudo que os espartanos ostentavam, você tinha que ter grana para comprar aquela porra. Era caríssimo. Sei lá, 4 cabeças de gado. E gado também era caro, né? Também serve. De prover alimento também serve como troca, porque era uma moeda de troca do escambo normal, de comércio antigo. Então era muito caro. O que os caras faziam? Quando tinha uma guerra e um soldado pobre ia, ele ia com os punhos, botava uma atadura, na atadura ele prendia madeira, porque não tinha ferro, madeira, fazia luvas de madeira para poder ter mais poder de nocaute. Ia para a guerra, nocauteava o inimigo, eu pegava um inimigo já moribundo, finalizava o cara e tomava as armas para ter esporte de guerra. Naquela época, o boxe, essa coisa do soco, da defesa e tal, do boxe, já eram treinados. Na ágora espartana, eles treinavam submission, que é a parte de jogar no chão, e a trocação, que é o boxe. Depois disso, o boxe foi migrando conforme Roma se expandiu e dominou quase todo o norte e a Europa. O boxe foi aprendido e foi levado para o Coliseu. Como o boxe chegou no Coliseu? Como o boxe chegou nos jogos? De uma maneira muito simples. O que eram os jogos? Os jogos eles pegavam os guerreiros, que eram dominados, se tornavam escravos, que não faziam combate, ganhavam combate, viravam escravos. Igual aconteceu com o próprio filme do Gladiador, aconteceu. Sim. Ele é pego como escravo, teoricamente um guerreiro que foi dominado, que não ia morrer. Eles pegavam esses caras e levavam para o Coliseu para fazer os jogos. Sim. Nos jogos,
os caras tinham que lutar pela vida. O que também é uma mentira. Os soldados não lutavam até a morte, normalmente eles lutavam até ficar moribundo de desmaiar. O nocaute era o objetivo. Você não queria matar o seu guerreiro, porque o seu guerreiro era caro. Sim. Não ia deixar o cara morrer. Exatamente. Então o próprio rei, aquela história que a gente vê no filme, do rei fazer assim e tal, raramente ele fazia isso. Porque ele queria aquele cara de novo lá lutando. Porque ele era um show. E eles estavam operando ali uma política que depois do século XV, na época dos reis na Europa, que havia muitas revoltas. Também vocês podem ver em outro filme, que é O Coração Valente, que é o período de invasões da Inglaterra e tal, que é a coisa de domínio pela guerra, que é a política do pão e circo. Roma criou essa política, oferecendo pão, que era distribuído durante os eventos, para diminuir a fome, e o circo, que era o entretenimento. Naquela época não tinha essa porra de palhaço de Big Brother. O circo era o combate. Histórias que eram contadas, mitos eram contados, para justificar aquela história combativa ali, exaltando o exército e aumentando o poder ideológico do governo em cima da população, evitando que houvesse revoltas. Por exemplo, no filme de Gladiador, ele conta histórias de combate. Ele tem uma história de combate a guerra do Luciano, no lugar, onde os caras invadiam, os soldados invadiam para dominar um grupo. E, teoricamente, esse grupo sucumbia perante o poder américo. E aí o grupo ganha. E aí, no final, o cara que era o cara que estava narrando fala assim, mas não foi assim que acabou, não sei o quê. Teoricamente, eles perderam. Mas os caras ganharam. Os soldados ali que eram os teoricamente deveriam perder. A ideia da luta, ela sempre existiu. A guerra, ela sempre existiu. E os punhos, eles sempre foram fundamentais, porque eles são mais próximos do cérebro, porque eles dão mais coordenação motora, e o fato dos knuckles já mostra, facilita o impacto gerando poder de nocaute, que é o que os caras precisam para inutilizar um oponente no ambiente de guerra, de sobrevivência. Até porque, de uma forma muito fácil de você verificar isso, quando você olha defesa pessoal, por exemplo, qualquer defesa pessoal, qualquer uma, se ela é para a defesa pessoal, você aprende soco e defesa de soco, porque são determinantes. Mais de 80% dos nocautes ou finalizações no MMA, que é mix, mas em todas as áreas são resolvidas com um soco envolvido ou com só o soco. Com só o soco, é tipo, o cara nocauteou o outro, o cara dormiu. Com o soco envolvido, deu um soco no cara, o cara deu um knockdown, ficou meio tonto, aí ele foi lá e finalizou. Teve um soco na história. Se você tira o soco da equação, você tira o poder de nocaute do knockdown do processo defensivo. Por isso que eu criei o método de boxe para defesa pessoal, porque faz total sentido. Eu só estou resgatando uma parada que sempre existiu. Uma pergunta que aconteceu hoje, saindo do treino de Muay Thai, aí eu comentei com um amigo meu que existia a possibilidade de talvez fazer uma live com você, já vai chegar. Eu comecei a fazer boxe tal, com uma pessoa X. Ele falou, porra, tu treino Muay Thai, qual é o tamanho do cara? Cara, não existe, na minha opinião, para uma defesa, numa situação de não existe o mais eficaz. Não mais treinar. Existe um momento. Por exemplo, o Muay Thai tem soco. No boxe para defesa tem cotovelada. Tem só soco, que é o dirty box que a gente chama. Você bate até com o braço. Tem alguma coisa ligada com aquela arte que foi criada na cadeia? Que é o... Ah, caraca, o nome daquela... Como é que é o nome daquela arte marcial que foi criada dentro daquela cadeia lá em São Francisco? 56 blocos. Qual é o nome daquela cadeia mesmo? Mas eu sei qual é a arte marcial que você fala. Não tem a ver diretamente, porque eu não falo sobre defesa de lâmina. Entendeu? Eu não falo sobre bastão, eu não falo sobre armas rudimentares que lá naquele processo existem. O que eu ensino é como se defender de soco na cara, como nocautear com um soco ou com uma ferramenta combativa. Eu ensino a parte de mentalidade. O cara manter a calma, o cara conseguir criar estratégia, ensino a arte da guerra, o cara criar uma estratégia, ensino outras coisas
que para mim, como guarda-costas particular, como um cara que trabalhou com defesa pessoal a vida inteira, eu vi que eram determinantes para o uso da ferramenta final, que é a ação. Por exemplo, você faz Muay Thai. Você não precisa ser uma faixa preta, você faixa vermelha aí, como tá tudo. Mas é para quê? Se 3 caras quiserem tirar porrada, você ficar calmo e fizer uma estratégia, você ganha destreza. Estratégia dos 5 anos. Isso, pode ser. Mas se você é um cara faixa preta, casca grossa, igual eu já vi dele que morreu agora uns anos atrás, que tomou uma paulada na cabeça depois que teve um negócio. depois ele morreu lá no sul de Santa Catarina. Dizendo que ele morreu lá no sul. No posto de gasolina também pode briga, o café, briga também. Cara, era faixa preta, lutador de MMA, casca grossíssima. Na frente dele ninguém está com pé. Só que sem estratégia vai ter alguém atrás de você. Na rua, não existe essa coisa de você sentar e achar que, porra, eu tô trocando aqui com esse cara, não vai vir ninguém na minha costas. Não existe essa coisa de o cara não vai jogar areia no teu olho. Não existe essa coisa de o cara não vai cuspir na sua cara. Não tem regra, né? Não existe regra. Então você tem que ser muito minucioso, ter muito calmo, para você avaliar todas as variáveis externas que podem contribuir contra isso é que mais a gente quer virar, não tem necessariamente a parte combativa. O que eu percebi, eu fiz karatê, eu fiz muay thai, eu fiz muay thai, eu fiz jiu-jitsu e eu fiz boxe. Eu acho que eu fiz bastante isso. Eu não considero. Eu fiz também submission um pouquinho, mas eu não considero. Capoeira não. Não. Eu fiz quando era criança, mas porra, eu não considero, porque eu não me lembro, sabe? Fiz há 7 anos. E aí, eu percebi, quando eu comecei a trabalhar numa boate no Rio, eu já sabia que eu queria estar, mas eu não tinha pensado no momento. Eu comecei a perceber os caras que sabiam, os seguranças, sabe? Eu era gerente da boate, eu cuidava de segurança também, eu já era professor de boxe. Eu percebi que os caras que estavam bem, os caras mais agressivos, não eram os caras que eram faixa preta, não eram os caras que eram mais fortes, não eram os caras que eram mais malvados, caras de brabo. Não. Eram os caras que eram mais calmos, estratégicos. Aí eu comecei a perceber como eles usavam essa estratégia. Aí tinha linguagem corporal dominante. Os caras pequenininhos, mas eles botavam respeito, bro. Com respeito. Forma de se impor, né? É, linguagem dominante, cara. É tipo um leão. O elefante é maior que o leão, mas, porra, o leão é burro, o elefante é sabe? Não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a forma de você gerar. Você reflete. Se tiver no patamar assim, ele não dava mole para pegar uma garrafa, só por exemplo. Pegar uma cadeira. Antes disso, o cara já correu no outro. Não dava espaço. Nem para respirar. Não tinha brecha. Porque o cara estava com uma visão antes de acontecer. Aí eu comecei a estudar o Philip Gross. Aí comecei a ver aquela coisa dos graus de alerta, os estágios emocionais e tal. Comecei a estudar também psicólogo. E outras coisas mais começaram a me agregar o entendimento. Eu comecei a falar, caralho, não tem nada a ver com o show, com a minha defesa de show. Existe isso. Tem a ver mais com o contexto. E depois a ação. É como se ele usasse a calçada, o degrau da calçada a favor dele. É como se ele usasse o ambiente a seu favor. Aí eu vi uma porra de uma frase uma das frases do Bruce Lee, falando seja água. Sim. Que isso faz total sentido. Porque a água ela faz exatamente isso, ela se adapta. Não tem que ser forte ou fraco, tem que ser fraco ou fraco, ela se adapta ao local. Esse tipo de peculiaridade só pode acontecer quando o cara se permite isso. E aí eu comecei a estudar os poucos, outras coisas, de defesa pessoal, usando o boxe sobre mas como existem várias distâncias e várias diferenças do boxe tradicional, do
boxe antigo, eu fui buscar lá no Pugilado, que é o boxe antigo, o Pancrácio, que é o boxe antigo, aquele que não tinha aí, você tem uma ideia, no Coliseu, eles praticavam lutas também sem armas. E as lutas, eles botavam essa parada de madeira que eu falei pra você, eles botavam essa parada na mão e faziam tipo um vermelho, só que com a luva com um negócio de madeira na mão. Super tranquilo, super tranquilo. Onde batia, quebrava. Então, é muito natural o uso do corpo. A única coisa que eu fiz foi facilitar o acesso a esse uso do corpo e criar um método onde a pessoa use as outras ferramentas que vêm antes, sacou? Que é a estratégia, o controle emocional para não ficar nervosão, não conseguir fazer nada, eu tenho sucesso emocional, essas paradas, sacou? Que todo mundo sabe, muitas vezes até usa, mas às vezes a gente não linka, sacou? Quando você está no trânsito ali, por exemplo, tá no trânsito ali, de repente, aí, porra, teve um B.O. O cara bateu no teu carro, porra, tá errado, o cara tá errado, aquela traseira e tal, e o cara sai do carro puro. Pô, você não vai sair na porrada do cara, você é um artista marcial, vou bater. Você não vai querer, mesmo que o cara seja grande. Por quê? Porque você sabe do poder que você tem. E você tem consciência sobre a emoção que te gera o autocontrole da emoção, porque você não tem um sequestro emocional. Mas você fica nervoso, você tem um sequestro emocional, vai acontecer o que acontece com muita gente. Caralho, meti a porrada no maluco, eu nem me lembro do que eu fiz. Já aconteceu fala isso. Isso é um sequestro emocional. Isso acontece. Isso no nosso cérebro funciona da seguinte maneira. A gente tem o cérebro antigo, que a gente chama, que é o amígdala. Ele fica ligado ao subconsciente. É o mais imediato, porque ele ativa na hora de você sair. A situação de sobrevivência. Você entra no estado de sobrevivência que a gente chama de FFF. Faz um freezing ou fly, que é lutar, congelar ou correr, fly, voar, no sentido da parada. É essa parada que rola. Todo mundo está sujeito a isso. Só que a gente tem os pródromos, são os estímulos iniciais, as sensações iniciais, antes do sequestro emocional. O que rola? Antes de você ter o sequestro emocional, de você fazer a merda, você vê que você está falando uma palpitação, sudorese, frio nas extremidades, aquele frio na barriga. Isso são estímulos, a visão do seu corpo, você está prestes a desligar o seu lóbulo frontal e ativar o seu amígdala. E se você entra nesse, você faz as paradas e compõe o botão do ódio. E aí depois você não lembra, mas você ele desliga do lóbulo frontal. Isso em situações de perigo é batata. Na luta também acontece. E o autocontrole que saiu, tocadíssimo. Cara, sair eu acho que é praticamente impossível. O segredo é você não entrar. Como que você faz para não entrar? Como eu falei para você, nosso corpo dá sinais. Eu ensino meus alunos a procurar um meio. Eu tenho uma história na minha vida, das cigarras, que eu uso como exemplo. Eu posso até contar aqui para você que é bem grave. Quando eu tinha uns 8 anos por aí, com meus amigos de brincadeira na barraca, cortava uma cigarra e soltava para fazer tipo helicóptero, a cigarra ficava voando e já parava. Minhas misturas, agora. Imagina o gemento disso, mas era uma brincadeira. Sempre que eu fiquei carregado, eu, meus primos e tal, inventamos de botar esse cigarro dentro do saco de aço, ficava jogando um do outro jogador. Tinha muita naquela época. Eu colocava um segredo. No meio dessa brincadeira, eles decidiram enfiar dentro da camisa. Bem, irmão, esse cigarro foram das minhas costas, rasgaram essa cola, porque eu tenho que tirar essa cola. Aí eles começaram a me cortar essa cola. Aí tem umas pontinhas, meu irmão começou a ficar tremendo. Desesperado, eu criei um pânico. Peguei pau fora, fia, palpitação, assim. Era involuntário. Era mais forte do que eu. Eu vejo criança, mas eu fui crescendo. E o medo continua. O medo acompanha você. Assim, só as fobias, chama de fobia. Tem gente que fobia de barato, tem gente que fobia de aranha, tem gente que fobia de cobra. E elas são criadas no nosso cérebro a partir de estímulos intensos. Por exemplo, a passeio de carro, coisas assim, sabe?
ou o cérebro apaga, ou cria uma fobia. Essa ela vai O cérebro cria esse tipo de estímulo intenso. Aí o que aconteceu? Eu tinha fazendo meus 12, 13 anos, já estava lá falando, mas eu tinha medo daquela porra, eu falei, não. Aí a água bate na funda, faz sentido. Eu brincava com essa coisa. Aí comecei a aproximar da parada que eu tinha medo. Aí chegava mais perto dela, fazia barulho, eu vi que saia fora. É normal, é o estímulo. Sim. Tem um amigo que é do seu tamanho tem medo de borboleta. Né? Sim, isso porque é um trauma que gerou Em algum momento, né? Gerou uma fobia, sabe? Isso fica no cérebro. Não é racional, ainda lá. Mas pode ser controlado pelo lado frontal, se você racionalizar. Aí o que eu fazia para racionalizar? Eu me aproximava cada vez mais do meu teatro de medo. Voluntariamente, mas comedidamente. É a mesma coisa que acontece com o medo de espalha, por exemplo. Ninguém gosta de tomar sustrato. É normalmente. Pô, imagina uma notícia você tá na academia, mas já ficar feliz. Para isso, mas não. Tirando esses caras que Cara de roupa preta, por favor. Bota um bucal, eu quero fazer sparring, que é o mais duro. Nem vai curtir muito, vai tomar um nocaute. Mas aí vamos supor que, tirando essa piada aí maluca, maldosa, que pode ter algum masoquista aí assim. Pô, já pensou? Me desculpa o masoquista que tiver. Caraca, tá o Messi Hulk ali, cara. O Messi Hulk foi o cara que ganhou o Amaury Bittetti lá no Maracanãzinho. É o Messi Capoeira, ficou famosão, pô. Tá ali assistindo, pô. Passa aí mais roupa, satisfação. Como é que você fez pra controlar isso? Sobre a mariposa, você falou de mariposa não, cigarro. Eu ia me aproximando. Eu sentia o medo. Eu me permitia sentir o medo. Mas quando eu entrava num ponto, eu percebia que o medo você pode chegar. Ser dominado pelo medo, eu voltava e me afastava. E mais fácil. Até o ponto, tipo, que eu peguei na mão aquela porra, hoje em dia eu boto no meu braço e sai de boa. Mas é uma coisa que é gradativa. Depois disso, eu comecei a pesquisar, mas falei assim, pô, será que eu sou maluco de fazer essa porra? Ou será que tem algum cunho científico no que eu fiz? Aí eu fui encontrar uma coisa chamada hormese. Antigamente os reis, os tipos de imperadores, eles faziam no seriado do Vikings, eles faziam ingestão de pequenas doses de veneno diariamente, de uma maneira controlada para ter muito matasse, mas para que o corpo se acostumasse com aquele tipo de substância e criasse uma resistência natural a ela. É o mesmo princípio da porra da vacina. Isso existe há 1 milhão de anos. Sim. Emocionalmente funciona igual. Qual é o erro das pessoas hoje em dia? As pessoas querem imediatismo, certo? Todo mundo está com pressa com tudo. Você vai receber um aluno seu na academia, o cara, pô, tem medo de sparring, quero resolver essa porra. Beleza, vamos resolver. Não, mas quero resolver agora. Essa porra. Não tem como. Não tem como, você tem que ir aos poucos. E alguns professores tentando ajudar esses alunos imediatistas. Beleza, então vamos lá, vamos fazer o sparring. Aí ele vai lá e faz o sparring. Mata o cara. Que é o que acontece com a gestão muito grande do veneno na homeopatia, sabe? Não pode passar do limite, senão você entra no colapso, ao invés de criar resistência. Se você vai aos poucos, o cara se permite. Primeiro ele vai fazer um sparring leve. Segundo ele vai fazer um sparring mais pesado, mas com uma menina, que ele vai ter uma ideia que oferece perigo. Nada contra as meninas, e nós sabemos aqui que tem muita mulher que oferece mais perigo do que o homem lutando. Mas no subconsciente do homem, de alguns, eles acreditam que a mulher é menos perigosa do que o homem, no que diz respeito à agressividade e ao perigo físico. E aí o cara faz com a menina, depois ele faz com o professor, que é um cara que ele tem confiança, que não vai machucar ele faz muito. Depois ele vai fazer com outro aluno, que é um pouco mais leve. Depois ele faz com o aluno do mesmo peso dele.
até ele poder fazer com que maior e mais pesado dele. E aí o momento já se foi. Porque é um processo. Eu só existe. O cara vai criar um processo onde ele vai criar uma desensibilização específica do medo que eu tenho. Isso associado a uma técnica precisa, associado a uma estratégia faz para saber se é outra coisa. Quase uma dose científica mesmo. Né? Cara, não tem nada a ver essa vida que não seja científico, né? Sim. Senão não funciona. Tá com teste até acertar, né? Eu acredito que primeiro acontece a experiência e depois você busca uma validação científica para ver se aquilo não foi coincidência. Pelo menos minha vida foi assim. Quantas pessoas já morreram comendo baratinha? Pois é, André. Eu já comi. Eu tô aqui, sabe? Sim, porque aí alguém tirou. Eu tirei. É a forma como você faz. Nem tudo vai te matar. Mas tudo pode te matar. Então é um paradoxo. Mas não. Pô, mas tá maneiro pra caramba. Tá todo mundo ouvindo, tá tudo legal aí, o áudio tá certinho. Tá maneiro, eu tô com medo, rapaz, que tá entrando e saindo um monte de gente. Tomara que não vai acontecer nada. Mas, meu amigo, sobre a luta sua de agora, vou ter que puxar um pouquinho mais pra cá. Sobre a luta de agora, como é que tá? Você foi convidado em cima da hora, né? Você já estava se preparando para outra luta, mas para quem não entende muito bem, a preparação para uma luta não tem nada a ver com a outra. Você tem que estudar o seu adversário, tem que estudar, enfim, as lutas, a pessoa, a envergadura. Eu acho que o cara do Rio era maior que você, o de agora é um pouco mais baixo. Você conseguiu se adaptar para essa luta que você vai fazer agora? Cara, eu estou bem seguro em relação a luta que eu vou fazer agora. Não, porque vai ser fácil. Não tem nada, é difícil. Mas é uma luta de boxe. Eu trabalho com boxe. O boxe sem luva, eu criei um método e comecei a operar há 10 anos atrás. Não é tão longa a trajetória de boxe. Eu quase que assim. Ninguém queria fazer isso. Eu tomei porrada, eu tomei knockdown. Não tem nada que eu não conheça ali. A dor, a lesão, isso tudo eu já conheço. O que eu não tinha feito ainda é uma luta em um evento grande. Me experimentado na experiência de subir no ringue num evento. Essa luta ela vai ser considerada uma luta profissional, registrada ou de exibição? É uma luta de exibição. Mas o meu oponente o cara é campeão mundial. Tem mais de 30 anos de história, sei lá quantas lutas profissionais, tem umas 7, 8 profissionais e sei lá, 90% de nocaute nas profissionais e amador tem mais de 30. Luta pra caramba. O cara que tem uma vida nessa cara. E é um cavalo. É uma coisa que as pessoas questionaram muito. Pô, Bruno, você é muito grande, não sei o que, vai lutar com quem? Eu é um cara mais forte que eu, fisicamente é mais forte que o cara fisiculturista. Também é fisiculturista? Também não sou. Não, ele também é fisiculturista? Ele foi fisiculturista há pouco tempo e ganhou uma porrada de medalha, inclusive. O cara é forte pra cacete. Então ele tem um histórico físico muito bom. O cara que tem, sabe cuidar do corpo, sabe lidar com isso. Consegue ter agilidade, consegue ter a resistência porque tem um histórico muito longo. E como você sabe melhor que eu, essa coisa do histórico é muito mais relevante do que o que você faz agora. Sim. O cara começou com 9 anos de idade. Então as fibras musculares todas do corpo dele estão acostumadas à oxigenação para aquele tipo de estímulo específico do boxe. Ele vai fisiculturista pro corpo, fisiculturismo pro corpo é muito judiado. É muito judiado. Você faz musculações que sabe quanto é judiado. Mas eu não faço nessa profissão. Um treino específico para atleta totalmente diferente. Meu preparador físico é o Carlos. Cara, nosso treino tem muito mais a parte de resistência e explosão do que a parte de força. Eu saio cansado. É diferente. Sobre o evento em si, o evento, a gente sabe, né? Tá vendo um monte de evento, tá veio essa onda dos Estados Unidos, que chegou aqui. O Popó junto com o Wilson Nunes deu um impacto muito grande. Eu acho que isso é relevante para qualquer profissional de luta, é bem relevante. De todas essas lutas que eu vi até hoje,
A luta que eu senti ser numa luta mesmo de boxe foi, por que pareça, do Whindersson Nunes e Popó. As outras foi um pouco com o Popó, né? A luta do Whindersson e do Popó. As outras lutas que o Popó fez foram brincadeiras para ele, né? Não teve nada muito relevante para ele, né? Porém, esse evento, diferente dos outros, eu vi que é um evento que trouxe uma ideia de luta mesmo, né? Bom, essa foi a maior diferença que eu vi nesse evento. Você que acompanhou tudo isso, eu tenho que a mais ainda que a galera pode esperar lá no evento. Cara, o Popó teve uma entrevista coletiva com a gente, tipo, um hotel. É Chico mesmo? Não, acho que ele está hospedado. É um hotel que fez essa parte para ter a pesagem da Birela, eu esqueci o nome do hotel. Um hotel lá no Estreito. E lá ele falou uma parada que eu achei interessante. A luta dele com o Whindersson, ela durou porque ele permitiu que ela durasse. Porque estava muito legal. Ele falou que ele se divertiu, né? Isso. Ele estava curtindo fazer aquela luta com o Whindersson, porque ele tinha sido um cara que treinou o Whindersson. É um boxeador, né, cara? Ele se tornou um boxeador. Sim. Ele era comediante. Sim, mas ele Ele está nessa transição. Pensa no seguinte: você, mestre de arte marcial, professor de Muay Thai, você treina um cara, e aquele cara começa a ficar bom. Você está cansado de fazer sparring com ele. Cada vez que ele ficar melhor, você fica feliz, cara. É a realização de qualquer treinador, é professor, ver o cara evoluir. Olha o que aconteceu. O seu aluno fala assim: vamos fazer um evento e a gente luta no evento. Vai ser maneiríssimo, todo mundo vai adorar. E vão ver o que você está me ensinando e vão valorizar o boxe ainda mais e vão divulgar o esporte. E foi isso que aconteceu. O primeiro evento foi tão relevante e bonito porque ele foi um evento que tinha uma relação de paternidade, de cuidado, de discipulado, de mestre, de aprendizado de orgulho. O cara mesmo ensinou, ele funcionando também. E, cara, aquilo ali foi uma coisa muito mais bonita, cara. Nesse sentido, isso foi algo para o Popó e para o Whindersson, do que necessariamente só a trocação, dois caras lutando. Não eram dois desconhecidos, pô. Não foi uma parada tipo, eu vou lutar com aquele cara lá. Não. O cara está todo dia aqui comigo, treinando comigo. Eu isso aí já direto. Olha só como ele tá bom. A ponto de subir no ringue comigo e fazer um jogo legal. Sim, deu pra ver. Porra. Dedicado pra caramba. Entendeu? É isso, é sobre isso. Por isso a luta do Whindersson foi e sempre será uma luta diferente de todas as outras. Por isso, tem uma conotação até pessoal, porque eles dois são amigos, As outras lutas são a continuidade de um evento, um processo de show que se tornou um evento. A luta contra qual chama de segurança lá no... Teve umas outras, não sei o que. Todas elas, exceto a do Bambam. Todas elas foram lutas onde o cara não tinha nenhuma relação com o Popó foi lá, fez o trabalho dele e foi embora. Tipo, como que era Vin Diesel, não sei o quê, sabe, os caras são aleatórios. Assim, a única que teve uma conotação pessoal, diga-se de passagem, momentânea, mas não pessoal, foi a do Bambam. A do Bambam, o Popó realmente ele falou isso. Eu não gostei. Ele não gostou, ele falou na política. Eu não gostei da relação que o Bambam criou na mídia para aparecer. Ele exagerou muito, sabe? Fez muita pimenta, fez muita gracinha. E aí o Popó realmente disse, né? Eu falei para esse cara o mais rápido possível. Porque eu não quero ficar lutando com esse cara, porque ele não merece lutar comigo. Mas a luta já estava fechada. Eu bem rapidinho. E aí ele terminou a parada o mais rápido possível. E o Popó terminou
Antes mesmo de terminar, o outro desistiu, ele era covarde, tudo bem. Porque o objetivo dele era ser um clown, um palhaço. Ele foi o palhaço. Conseguiu. E conseguiu ficar famoso sendo palhaço em rede nacional. Tudo bem, eu não estou questionando o Bambam. Muita gente gostaria de estar no lugar dele, de ser um palhaço em rede nacional e sair com 10 milhões de euros. Quem não gostaria de 10 milhões? Mas não é uma luta. Já o Dance Show, a parada é a seguinte: eles fizeram um evento combativo. E a luta final, uma luta de apresentação. A última, igual aquele evento de Muay Thai que teve em São Paulo, tradicionalíssimo, que foi o Ataque Show. É um evento de Muay Thai tradicional. Ataque. Então, lá no evento tradicional de Muay Thai, o pau pega mesmo. É a Vera. Mas na última luta do canal de Tyson Teams contra o Fialho. É uma luta de apresentação, de demonstração. É a Vera. O Fialho caiu, eu vou postar da vez, não tinha nem como lutar com o Tyson, nem contra ninguém. Sinceramente, o Fialho, se ele lutasse contra a minha filha de 6 anos, a minha filha dava um pau nele. Porque ele não tinha nenhuma preparação. Mas esse não era o objetivo. O objetivo era divulgar o esporte, e ele fazer uma parada meio Um show, né? Foi um show. O Tyson ficou dançando. Foi até engraçado. Essa é a relação. O caso que você está falando é o seu adversário mesmo. Essa relação que vai acontecer nesse evento agora, do que aconteceu no jogo. Já existe evento da configuração. Outros eventos são sérios e no final faz uma interpretação. É a configuração do negócio. Esse daqui vai de hoje. Tudo sério, tudo a vera, e a última é uma apresentação. Eu vi a entrevista de ontem com vocês ali. Eu senti na voz do Tyson Tigre, né? E ele falou, eu não vou brincar com o Bruno, porque o Bruno já trabalha com isso já há muito tempo. Tu acha que ele vai chegar vindo, a estratégia dele, você acha que ele já vai vir, até porque ele é menor do que você, acho que ele vai querer encurtar, óbvio. Você acha que ele já vai vir que nem cachorro louco, já em cima de você? Cara, eu assisti algumas lutas do Tyson, deu uma estudada nele, eu não vou falar o que ele vai fazer, porque não faz sentido eu falar isso agora. Mas eu sei que ele tem uma estratégia muito comum. As lutas dele, ele é bem regrado naquilo que ele faz. Deixa pra gente falar isso depois do da luta. Isso. Então eu sei mais ou menos, eu suponho que ele vai fazer. Mas uma coisa é fácil. Todo lutador é uma caixinha de surpresa. Ele pode fazer a vida inteira do mesmo jeito. De repente, essa luta eu vou fazer alguma coisa diferente. Ele faz, porque know-how para fazer diferente ele tem. Ele é um atleta completo. Não vou jogar em posição. Ele sabe jogar em ele usou o longo X. Agora eu vou jogar de outfire. Vou jogar só de contra-ataque. Vou jogar. Cara, o que ele vai fazer? Eu não tenho. A única coisa que eu sei é que eu preciso de mim para fazer uma luta séria, porque eu sei que é séria. E tanto nessa entrevista como nas outras, todos os grandes lutadores, eles deixam muito claro que eles têm que acabar logo com a luta. O primeiro round já tem que colocar no estado, já estou lá, vai cair. Então, essa vai ser a parada. Pretende me colocar no chão, uma coisa que pode ter certeza, não vai ser fácil. É isso. Galera, esse foi o Bruno. Eu vou até me despedir de você, Bruno, porque eu sei que você já está indo treinar, fazer outras paradas já. Muito obrigado de coração. Tomara que vocês tenham gostado desse bate-papo, até se estendeu muito, mas foi muito legal, é sempre muito bom. Se eu pudesse, todo bate-papo que eu tivesse contigo, eu registrar, porque é sempre muito relevante, muito legal. Eu tive com o sensei de karatê e eu falei da sua filosofia pro boxe, ele achou demais, e assim que puder, eu gostaria de te levar lá para dar aula de boxe. Até porque eu sou oriundo do karatê. Do Tokushin. E lá para você dar um The Box dos alunos. Tem essa integração. Prazer. Valeu, gente. Muito obrigado e é isso aí, Bruno. Obrigadão.